Olá, estudantes! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui no cursinho preparatório para o PAS da UEMA e do Enem. É um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado de Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Aqui neste vídeo tem uma descrição do vídeo, tem um link de acesso a todos os materiais. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, vamos falar um pouco sobre a África. É importante falar da colonização brasileira, falar da colonização americana, mas é importante também falar sobre essa colonização, né, de alguns países europeus, principalmente, claro, a gente está falando aí do século XVI, mas principalmente, né, e até um pouquinho antes, né, mas principalmente dos portugueses que estavam ali, né, na faixa mais atlântica da África, do continente africano, em que isso proporcionou depois uma mão de obra, né, comercializada para a América, seja para o Brasil, seja para os Estados Unidos, ou toda a parte central e aqui no sul também da América. Então, é importante entender que essa África que nós estamos falando é uma África que tem cultura, economia, vida política. É um continente que não estava, claro, dentro de uma visão mais europeia, no atraso. É algo que foi construído até mesmo pela própria visão europeia para, claro, justificar a tentativa ou a sua dominação nesse continente. Então, percebam essas questões mais gerais para que a gente possa olhar para o continente africano de uma outra forma, olhar para a história da África de uma outra forma. Uma forma que não fique presa no olhar, né, dos conquistadores, dos europeus, mas fique, claro, também a partir do seu próprio povo. Vamos lá para a nossa questão. Enem 2013. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York, Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. A animação O Rei Leão, da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos. A produção cinematográfica, referida no texto, contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Então, olha só, a questão traz vários filmes que retrataram a África. Está aqui, Um Príncipe em Nova York retratava a história de um príncipe africano que chegava nos Estados Unidos, em Nova York. Então, tinha toda uma polpa e tudo mais. Mas outros filmes retratam exatamente uma África, como ainda há pouco falei, que era totalmente, né, fora de qualquer ideia de civilização. Então percebam que a ideia de tirar um espaço territorial, né, de fato, de dentro dessa construção que nós entendemos por aspecto civilizatório, é no sentido, de fato, de dominação. Então, hoje em dia também se vê a África como um lugar de guerras civis, um lugar de doenças. Bom, mas aí você tem doenças e guerra civil em vários lugares, inclusive até na própria Europa. Então, isso não pode, né, ser repassado. Então, o Enem ele sempre traz algumas questões também que estão nessa discussão, na discussão de termos o entendimento correto dentro da história. Então, gente, nas alternativas diz, a história e a natureza, o exotismo e as culturas, a sociedade e a economia, o comércio e o ambiente, a diversidade e a política. Então, essas memórias que vão negligenciar os aspectos africanos, elas estão, claro, na letra B, do exotismo e as culturas. Então, sempre tentando retratar o exótico da África, para as pinturas, para as vestimentas, para os tipos de alimentação. E isso, de uma certa maneira, gente, ela vai trazendo memórias que não traduzem realmente a realidade do continente. E isso, claro, nós estamos falando de uma dimensão, né, a partir desses filmes que estão aí no texto, mas também de uma dimensão histórica,
de sempre colocar a África enquanto um lugar atrasado que precisaria, então, de terem civilizadores para que pudessem, então, avançar. Beleza? Vamos lá para outra questão. História da África, 19, Enem 2012. A singularidade da questão da terra na África colonial é a expropriação por parte do colonizador e as desigualdades raciais no acesso à terra. Após a independência, as populações de colonos brancos tenderam a diminuir, apesar de a proporção de terra em posse da minoria branca não ter diminuído proporcionalmente. Há um texto aqui sobre a terra africana e suas questões agrárias. Com base no texto, uma característica socioespacial e um consequente desdobramento que marcou o processo de ocupação do espaço rural da África subsaariana foram... Bom, e nós temos que entender o seguinte, a África ela tem um processo de colonização no século XVI, mas nós temos no século XIX. Esses dois processos de colonização, de intervenção de fato territorial, de imposição de força a partir dos países europeus, elas fizeram com que nós tivéssemos o retrato que nós temos hoje da África, ou as condições socioeconômicas da África. Inclusive, por exemplo, uma das marcas que mais chocam e que ainda você tem vários estudos, que é o apartheid, né? Naquela segregação espacial, né, de brancos e negros. Então, a vinda dessas populações europeias para o continente africano sempre foi, claro, de desagregar e nunca de agregar. E não ficou, claro, a questão rural também de fora desse plano. Ela, claro, era o principal olhar destes que então chegaram nesse continente. Então, dentro, né, dessa ocupação do espaço rural na África subsaariana foram, letra A exploração do campesinato pela elite proprietária, domínio das instituições fundiárias pelo poder público, a letra B, a adoção de práticas discriminatórias de acesso à terra, controle do uso especulativo da propriedade fundiária, a letra C, desorganização da economia rural de subsistência e um crescimento do consumo interno de alimentos pelas famílias camponesas, a letra D, essa alternativa que a gente já fica com um olhar mais diferenciado, a letra D, crescimento dos assentamentos rurais com mão de obra familiar e o avanço crescente das áreas rurais sobre as regiões urbanas. A letra E, concentração das áreas cultiváveis no setor agroexportador, aumento da ocupação da população pobre em territórios agrícolas marginais. Então, gente, a resposta certa é a letra E. Exatamente, né, quando se trata de uma concentração de áreas cultiváveis na mão de poucos, isso vai fazer com que essas pessoas não tenham onde produzir e, consequentemente, morar. E o que vai restar para elas? As áreas periféricas, né, principalmente territórios agrícolas marginais em que o solo é pobre, não há existência de fontes de água, e isso prejudica a própria sobrevivência dessas pessoas. Porque as terras cultiváveis, as terras em que você tem as nascentes de água, estão na mão de poucos, de uma elite branca, de alguém que invadiu o território. Vejam um dano que causa a esse território e a toda uma população e, claro, uma geração que vem depois dela. Então, uma questão também bem interpretativa a partir do texto que foi disposto, mas também do conhecimento sobre a história da África. Uma questão que geralmente vem caindo nos Enems e também, claro, aqui na UEMA, hora ou outra você coloca, porque, claro, quem forma a banca aqui da UEMA trabalha com história da África. Uma dica para vocês. Vamos então para a nossa 20ª questão aqui, o período colonial. Então, sabe-se o que era a mata do Nordeste antes da monocultura da cana. Um arvoredo tanto e tamanho e tão vasto de tantas plumagens que não podia o homem dar conta. O canavial desvirginou todo esse Mato Grosso do modo mais cru, pela queimada. O fogo é que foram se abrindo no mato virgem os claros por onde se estendeu o canavial civilizador, mas ao mesmo tempo devastador. Aqui Gilberto Freire com o livro de Nordeste. Então fala sobre a destruição ambiental a partir da produção de cana-de-açúcar, para a produção de açúcar. Nós estamos falando aqui do período colonial brasileiro. E aí, claro, no Nordeste brasileiro, nós tivemos ali a capitania de Duarte Coelho, uma das mais prósperas naquele momento. E ela, de fato, produziu. Você tem a produção de açúcar era muito pujante ali. Mas para produzir açúcar foi preciso desbastar, foi preciso
fazer com que retirasse todas as árvores nativas para a plantação da cana-de-açúcar. Ou seja, uma destruição ambiental sem precedentes. Vamos lá. Analisando os desdobramentos da atividade canavieira sobre o meio físico, o autor salienta um paradoxo, caracterizado pela A. Demanda de trabalho que favorecia a escravidão. A letra B. O modelo civilizatório que acarretou danos ambientais. A letra C. Rudimento das técnicas produtivas que eram ineficientes. A letra D. Natureza da atividade econômica que concentrou riqueza. E o predomínio da monocultura que era voltada para exportação. Então, gente, a resposta certa dessa questão é a letra B. O modelo civilizatório que acarretou nos danos ambientais. Isso na minha fala ficou muito claro. Quando você tem a plantação de cana-de-açúcar, você precisa de uma área gigantesca. E aí, aquele grande latifúndio, que era originalmente uma mata ainda virgem, foi totalmente destruído para a plantação de cana-de-açúcar. E também, claro, né, da produção, né, do próprio açúcar. Né? Você plantava a cana, mas tem que produzir o açúcar a partir dos engenhos. E isso, claro, levou, né, essa mata a ser devastada. Então, esse processo civilizador trouxe, claro, a destruição. Vamos lá para outra questão. Maranhão colonial, gente, ó, questão da UEMA 2011. O professor cai muitas questões de Maranhão na prova de história do PAS. A UEMA, gente, não cai tantas questões. Então, a gente tem que entender que é uma questão ou outra, até porque o vestibular da UEMA, né, o sistema de vestibular da UEMA, ele não é feito só para maranhense, ele é feito para qualquer pessoa que queira vir, por exemplo, fazer o curso de medicina aqui na UEMA. Então, ele geralmente traz questões de história do Maranhão, mas também traz bastante questões de história do Brasil, da América, do mundo de uma forma geral. Vamos lá. O conflito de interesse, né, entre jesuítas e colonos, ele foi bem retratado no filme A Missão, diretor Roland Joffé, em 1986. No Maranhão colonial, a atividade missionária dos jesuítas também gerou conflitos de interesse. Sobre a questão jesuítica no Maranhão, nesse período, marque a alternativa correta. Bom, gente, os jesuítas, eles se espalharam por todo o território brasileiro. Então, eles tinham aquela missão de catequização dos indígenas. Né? Então, eles estavam aqui no Maranhão, mas estavam também na região ali de Pernambuco, foram também para a região ali que é hoje São Paulo, Rio, Minas Gerais, em todos os lugares eles estavam. E aí havia uma certa briga entre os colonos, que, claro, gente, trazer um escravizado negro, africano, para trabalho aqui não era barato, era muito caro. E nem todos aqueles que chegavam aqui tinham esse recurso para comprar. E o que seria mais fácil para eles? Escravização dos indígenas. Só que aí os indígenas eram considerados ali enquanto crianças, a alma dele enquanto criança, então eles precisavam ser catequizados pelos jesuítas. Os negros não, a igreja dizia que os negros não tinham alma, então tipo, eles poderiam ser escravizados porque não tinha nenhum problema. Então o interesse dos jesuítas eram os indígenas. E claro, gente, a ideia também de que eles pudessem fazer os afazeres, né, ali de construção, mas também da própria agricultura, de pesca, para esses jesuítas que estavam nos aldeamentos ali também, justamente com eles. Então, havia sempre essa briga, os colonos querendo escravização dos indígenas, os jesuítas querendo também, de outro lado, puxar. Por isso que esses conflitos aconteceram, aqui no Maranhão não foi diferente. Então, letra A, os jesuítas não se apossavam do trabalho dos índios em benefício próprio e condenavam o uso dessa força de trabalho para fins econômicos? Não. Essa aí vocês já podem, né, pensar bem. A letra B, a ordem dos jesuítas se sobressaiu pouco na catequese dos índios porque se dedicou mais à obra educacional dos colonos. O padre Antônio Vieira, membro dos jesuítas, foi criticado por defender arduamente a liberdade dos escravos indígenas e africanos. A letra D, a expulsão dos jesuítas por ocasião da revolta de Beckman, em 1684, ocorreu devido a conflitos de caráter religioso. E a força da missão jesuítica chocou-se com os interesses econômicos da coroa e dos colonos, o que resultou na expulsão dessa ordem religiosa. Então, gente, a alternativa aí eu já falei e ficou bem fácil, que é a letra E. Ou seja, os interesses econômicos da coroa e dos colonos chocavam-se com a ideia ou a missão dos jesuítas. E por isso, então, que eles foram expulsos, né, dos territórios, porque, claro, queria se utilizar também, além da mão de obra escravizada dos negros africanos, também dos indígenas, ok? Beleza, vamos então
para a próxima questão, ainda sobre o Maranhão colonial, o EMA 2012. Sobre o longo processo de ocupação territorial maranhense no período colonial, é possível afirmar que, primeiro aqui, gente, ocorreu a preponderância da livre iniciativa privada, sem a participação do Estado na forma e intensidade da ocupação, preponderando o consenso estabelecido a partir de acordo entre Estado e colônias. Bom, tá uma mistura aí, né, sobre iniciativa privada, sobre a participação ou não do Estado, mas claro, todo o processo colonial ele teve, de uma certa maneira, a participação não efetivamente, porque você dizia o seguinte, olha, você vem para cá, para o Brasil, então você se vira. Você vai então ter que, além de proteger o território da invasão de outros povos estrangeiros, você também tem que começar a produzir. Porque, claro, diferentemente da coroa espanhola, que logo, né, encontrou os metais preciosos, aqui no Brasil vai ser diferente. Então, o primeiro produto de exportação para a Europa vai ser o pau-brasil, ainda quando chega, né, Cabral aqui, sua missão no Brasil, ainda utilizando os indígenas para retirar o pau e jogar isso dentro dos navios e ir para a Europa servir de tinta, né, para os tecidos. Só depois que aí você tem, né, a mineração ali na região das Minas Gerais. Então, era necessário produzir. E por isso a iniciativa privada ela esteve sempre, né, à frente desse processo. 2. O território extenso era de fácil acesso e não exigiu grandes esforços e investimentos continuados para vencer as barreiras naturais. Bom, gente, aí o território extenso, tudo bem, mas era de fácil acesso? Não era. Então, isso havia até mesmo, né, embarcações que circulavam sobre a costa muito acidentado, e aí falando do Maranhão, o litoral maranhense faz com que essas embarcações elas naufragassem rapidamente. Vamos lá para as outras proposições. 3. A ocupação do território maranhense obedeceu a 2 vetores iniciais de ocupação, a frente litorânea, capitaneada por São Luís, e a frente pecuária, oriunda do sul do estado. Bom. 4. A ocupação foi de caráter comercial e predatório dos recursos naturais, baixa monetarização e pouca agregação de valores e exportações. E 5. São Luís se tornou o polo centralizador, frágil, né, o conjunto dos novos investimentos ao longo do período colonial não fortaleceu São Luís como outras áreas do Estado. Essa é uma alternativa também, gente, que nós, ao passarmos pelo centro histórico, nós vamos perceber outra coisa por conta do poderio dos casarões. Tá? Bom, então, correta apenas, gente, a alternativa 3, a 4 e a 5. Tá? Somente essas que estão corretas, né, exatamente por conta de que, embora, né, nós tenhamos várias frentes de ocupação do Estado, nesse período colonial, essa frente ela vai se concentrar muito na região aqui de São Luís, mas também em algumas regiões, né, em que você vai ter depois a produção, né, de pecuária, ou mais tardiamente, mas anterior a isso a produção algodoeira. Bom, Fundação de São Luís. Professor, será que cai uma questão como essa de Fundação de São Luís? Bom, às vezes cai, às vezes não cai. A gente está colocando ela aqui porque é importante. Às vezes ela não cai diretamente dessa forma, mas ela cai dentro de algum contexto. Tá? Mas é importante isso porque sempre há uma discussão sobre isso. Isso caiu em 2009. O Grupo Maranhense do Romantismo Brasileiro foi uma elite intelectual que se destacou no Maranhão em meados do século XIX, sendo responsável pela instituição do mito da Atenas brasileira. Uma das marcas da atuação desse grupo foi, então, gente, há vários livros que vão contestar essa fundação, primeiramente pelos franceses, né? Às vezes você já escutou São Luís, a única capital brasileira fundada por franceses. Aí você tem a escritura Lourdes Lacroix, que vai dizer que não, no seu livro, chama isso de fato de mito, né? Porque eles passaram um pouco tempo aqui, logo de fato foram expulsos, e os portugueses de fato que colonizaram, aí você observa pelo casario ali na Praia Grande, que demonstra, né, uma arquitetura e azulejaria portuguesa. Né? E isso faz com que caia um pouco desse mito. Só que no século XIX, esses intelectuais queriam, claro, diferenciar-se. E eles começam, então, a propor, né, que São Luís seria uma cidade, né, em que o português seria melhor falado, né, pronunciado. E aí é o mito da Atenas brasileira, né, no lugar em que se explodisse, né, de forma literária, né, os contos, os poemas, os romances daqui. Bom, então,
Uma das marcas da atuação desse grupo é a letra A, a elaboração de um conjunto de obras que apontou especificidades da cultura maranhense, se comparado ao produzido em outras regiões do Império. A letra B, o estudo sistemático dos problemas causados pela instituição da escravidão, do negro africano, visando erradicar esse mal social. Bom, isso aí já está bem fora. Opa. Letra C, a adesão ao romantismo francês para narrar com maior fidelidade os contrastes sociais das cenas do cotidiano maranhense. A letra D, o autodidatismo de todos os seus integrantes, os quais utilizaram os jornais locais para dar publicidade aos seus textos literários. E a letra E, a defesa intransigente de ideias anticlericais, positivistas e abolicionistas para a constituição de um Brasil moderno. Gente, a resposta certa aqui é a letra A. Elaboração de um conjunto, né, de obras que apontou a especificidade da cultura maranhense comparado ao que era produzido no restante do Império, e por isso a alcunha de Atenas brasileira. Tá? Então essa é uma ideia que foi construída literariamente para que então se diferenciasse. Então, se é melhor o português falado ou não, isso é algo que ficou. E o mito da fundação francesa de São Luís ela é desconstruída a partir exatamente do que foi deixado enquanto vestígio da presença desses franceses aqui, que passaram pouco tempo, mas, enfim, há uma discussão que pode ou não ser abordada numa prova, ok? Bom, nós ficamos por aqui nesse vídeo. Você não esqueça de acionar, né, o sininho aqui para receber notificações da plataforma Gonçalves Dias, para que você possa estar sempre antenado aí com as novidades, com outros vídeos também. Continue, né, os seus estudos, continue aí a pegar o livro, a observar também os materiais que são disponibilizados, inclusive está aqui na descrição desse vídeo, e nos acompanhe aí porque nós estamos tendo aí várias aulas e elas vão continuar dentro desse projeto de cursinho aqui preparatório para o PAS e para também o Enem. Ok? Eu fico por aqui, até mais, até o próximo vídeo.